Hebreus 5, 11, nós falaremos: crianças bebem leite e adultos o alimento sólido. A partir de Hebreus capítulo 5, verso 11, nós acompanharemos, estamos seguindo aqui o livro de Hebreus, chegamos no capítulo 5 deste livro maravilhoso. Nós não conseguimos com precisão definir o autor, mas isso, de fato, neste momento é o que menos importa. O que mais importa é o que o autor foi escrito pelo autor da vida. O autor escreveu divinamente inspirado pelo autor da vida. E no verso 11 do livro aos Hebreus, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente, mas também o bem e o mal. Não para discernir o bem, mas também o mal. Até aqui, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós oramos acerca da sua palavra que queremos ouvir, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, mais penetrante, a tua palavra que é uma espada de dois gumes. Ela divide o indivisível, ela toca entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, capaz de separá-las. Deus, a tua palavra também nos faz discernir a tua palavra. Por isso nós oramos para que tenhamos a compreensão completa daquilo que precisamos, a boa medida para esse tempo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, talvez um tema que nos chame muito a atenção e sugestivo aqui para essa manhã. Mas nós precisamos entender o que de fato o autor aos Hebreus está escrevendo. Uma grande preocupação ele tem em relação a esse tipo de maturidade. Ele associa a falta dessa maturidade a uma imaturidade que é semelhante aos bebês. Aos bebês que dependem de uma ordem natural da vida. Eles precisam, irmãos, de se alimentar de leitinho. É algo extremamente natural e cotidiano. Não se pode colocar diante de uma criança e um bebê um prato de feijoada, com joelho, com orelha de porco, que delícia, aleluia, ainda mais nesse frio. Porque uma criança não suporta esse alimento. Ela precisa daquele leite materno. E esse leitinho vai engrossando na medida do tempo que essa criança vai crescendo. E é com o tempo, na maturação dessa criança, que ela vai começando a comer as frutas, alguns legumes, alguns carboidratos, um pedaço de carne, de frango, e por assim vai acontecendo até essa criança se tornar adulta, ou em uma fase que ela consiga comer uma baita de uma feijoada. Mas o autor a este livro associa este crescimento, esta maturação, em associação, não simplesmente a uma vida madura normal, do que é que o autor está associando. O autor escreve à comunidade dos judeus, essa comunidade está cercada de judeus cristãos, judeus não cristãos e judeus indecisos. Então, o autor precisa colocar Cristo, do começo ao fim,
acima de toda a ordenança da lei, tendo em vista que os judeus se apegavam de todo o coração à lei de Moisés, à lei mosaica. E agora, ele precisa contrapor a esta lei, dizendo, através desta ilustração que eu acabei de dizer, que, na verdade, o imaturo é aquele que ainda vive sobre a tutela da lei. O judeu que ainda vive os preceitos de Moisés, é como se ele estivesse vivendo de papinha, como se ele estivesse se alimentando de um leitinho raso. E a didática que o autor usa é: cada item do tabernáculo, cada item da lei, é como se estivesse dentro da salinha de crianças e tivesse que mostrar, o que significa aqui o véu. Aí você desenha o véu para a criancinha. Vamos desenhar o véu. Aí você desenha o véu. O véu é que separava o Santíssimo do Santo Lugar. Mas aí Jesus veio e rasgou o véu de cima para baixo. Então, criancinhas, não pode mais recosturar o véu. Vamos falar do pão que os seus pais comeram no deserto. Aí desenha o pãozinho aí, o pão, o maná que desceu do céu. Mas agora vocês estão voltando a querer comer este pão. E este pão já veio, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então não precisa mais desse maná que os seus pais comeram, porque Jesus é o pão da vida. Desenha aí o candelabro, a representatividade dos 7 candelabros, das 7 igrejas, da perfeição, e a luz que acende sobre esse candelabro. Desenhou o candelabro? Pois é, Jesus é a luz do mundo. Então o autor aos Hebreus, irmãos, ele trata a imaturidade dessa comunidade como os preceitos antigos da lei. Eles estão recosturando o véu. Eles estão tentando forçar um pão de Moisés, tendo em vista que nós temos um pão que não perece mais. É por isso que ele cita a esse respeito. Temos muitas coisas a dizer a respeito de quem? De Cristo, que veio da descendência, da linhagem de Melquisedeque e não de Arão. Porque a linhagem araônica era uma linhagem falha, era uma linhagem corruptível. Irmão, o primeiro sacerdote de Israel fez bezerro de ouro. O primeiro. Então, o que o autor está dizendo? Parem de ser meninos. Parem de querer voltar à velha aliança. As coisas velhas ficaram para trás. E quando Paulo escreve isso, ele também está falando da lei. Ele também está falando dos rudimentos, da tradição, das festas, da necessidade de guardar o sábado, do uso do véu para algumas igrejas e tantas outras coisas dentro da tradição. Não, as coisas velhas da lei de Moisés, elas não caducaram, mas Cristo cumpriu. E a maturidade é a suficiência de solos Cristo, somente em Cristo Jesus, que nós crescemos e desenvolvemos a fé. E o perigo dessa comunidade que tem cristãos, judeus, cristãos que vieram, estavam na dúvida ainda entre a antiga e a nova aliança. É por isso que o autor precisa chamá-los e compará-los de crianças. E ele diz assim: isso aqui é uma tragédia, irmãos, que está acontecendo. A esse respeito que ele citou anteriormente, explicando que Cristo vem da descendência de Melquisedeque, que segundo o livro de Gênesis, não tem pai nem mãe, a sua genealogia não foi contada, ele é o rei de Jerusalém, ou rei de Salém, o sol da justiça, e que Abraão prestou a ele os dízimos de tudo, sem a lei. O autor quer comparar isso a uma vida madura.
E ele diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Que coisas são essas difíceis de explicar? Primeiro é essa ideia de Melquisedeque, porque é extremamente complexo. Porque se a linhagem de Arão é que começa o sacerdócio, como que Melquisedeque é também um sacerdote? E Melquisedeque é antes de Arão. Difícil. E agora, ele também diz, é difícil de explicar que Cristo, que também vem depois de todos eles, também é antes. Ao mesmo Cristo que ele descende da descendência, se a gente contar de forma cronológica, temporal, Cristo veio depois de Melquisedeque, Arão e também de Abraão e de Moisés, mas ao mesmo tempo, ele também é antes de Melquisedeque, de Arão e de Moisés e de Abraão. E como é que a gente vai entender essas coisas misteriosas, se a gente ainda está no véu antigo, ou no véu costurado? Meninos não conseguem discernir coisas espirituais. Ele fica assim, mas papai, como é que quer dizer isso? Filho, não pode, porque assim, o véu foi rasgado, tem que desenhar. É literalmente isso que o autor está fazendo. Para alguns crentes você tem que desenhar, porque ele vive voltando lá na antiga aliança. Ele vive colocando o copinho com água em cima da TV, como se isso fosse fazer alguma coisa. O que faz é a sua oração. Não tem problema colocar, mas não coloque o efeito da oração sobre o copo. Não está. É isso, a gente recostura o sincretismo, a gente vai voltando com tudo e volta com os rudimentos, com as roupas, com as tradições, com os instrumentos da antiga aliança, como se nós estivéssemos ali, sobre a tutela de Moisés. Irmão, sou muito grato a Deus por Moisés, ele fez um trabalho maravilhoso, foi um grande profeta, libertou Israel do cativeiro, os seus ensinamentos são válidos até os dias atuais, mas a minha fé não pode estar ancorada na tradição e muito menos na lei, mas naquele que a cumpriu completamente, definitivamente, porque eu amadureci, eu cresci em Cristo e agora o véu rasgou e eu estou na nova aliança. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar. Irmãos, o véu rasgou. A esse respeito temos muitas coisas para dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, vocês não entendem. Irmãos, o que está acontecendo na comunidade, a mensagem onde Cristo está superior à lei, causava um sentimento de aversão em alguns judeus. É esse o sinônimo aqui dessa preguiça. Não preguiça, não estou a fim de ouvir. Não, é de incredulidade também. Irmãos, porque colocar Cristo acima de Moisés nesse tempo era arrumar briga, confusão, inimizade. Imagina uma pessoa que aprendeu a viver a vida inteira adorando São Pedro, São Cosme, Damião, um tanto de outros santos, isso tudo no afã de encontrar a Cristo. Aí você chega e fala assim, irmão, Cristo é o único mediador em paz, com amor, com cuidado. Essa pessoa pode se sentir ofendida. Quando você diz que Maria não pode mediar, somente Cristo, mesmo falando em amor, essa pessoa que me ouve pode se sentir assim, não é possível.
com muita doçura, com muita clareza, com muita empatia, você traz essa pessoa para perto, você cuida dessa pessoa, dizendo: irmão, eu não estou dizendo que a sua fé não é genuína e nem verdadeira, eu não estou dizendo que esses homens que foram santos e que alguns canonizados pela igreja, que eles não são santos, eles são santos como eu e você, mas o único que pode mediar entre Deus e os homens está em Cristo Jesus, a única pessoa, o ser perfeito de Deus, o Yeshua HaMashiach. Só que algumas pessoas podem se sentir ofendidas. E é por isso que o autor diz: eu não vou nem explicar muito, porque vocês estão com tanta dificuldade e preguiça de ouvir, que vocês já rejeitam a mensagem da nova aliança, porque vocês estão recosturando, colocando remendo novo em tecido velho, colocando vinho velho em odres novos, colocando odres novos em vinho velho, e vinho novo também, esqueci aqui. Isso aí, você entendeu? Ficaram com preguiça, pois, quando já deviam ser mestres. Irmãos, o que mais tinha em Israel era mestre. Mas por que o autor está dizendo: vocês são mestres de Moisés, mas de Jesus vocês não sabem nada? Vocês não sabem como veio, de onde veio, como se cumpriu, vocês não crê, vocês não conseguem entender o sacrifício de Cristo, vocês não conseguem entender que Cristo satisfez toda a necessidade e ordenança da lei, vocês ainda são crianças, e a criancinha vive de beabá, A, B, C, D. Você não pode ensinar uma raiz de delta para uma criança, se chegar assim: ó, você vai aprender matemática hoje, a raiz de delta é B2 menos 4AC sobre 2 vezes A. Como é que você ensina isso? Faz sentido, irmão, nenhum. Como é que você ensina Cristo para um povo que nem entendeu sobre Moisés? Como é que ele vai saber de Cristo se Moisés aponta para Jesus? Vocês deveriam ser mestres em Israel, mas vocês ainda são crianças, porque vocês não sabem nem de Moisés e muito menos de Jesus. Se soubesse de Moisés, sabia que Moisés apontava, falava, profetizava para Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Amém? Pessoal do louvor, se puder fazer uma audição depois aqui no final, estou pronto. Só não sou bom, mas estou pronto. Amém, irmãos? Então ele precisa, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quais são esses princípios elementares dos oráculos de Deus? A sã doutrina, os ensinamentos de Jesus Cristo, o sermão do monte, o sacrifício pago pelos nossos pecados em Jesus, o véu que foi rasgado por Cristo Jesus, o perdão definitivo, perpétuo dos pecados em Cristo Jesus, a satisfação do dia do Senhor, agora todos os dias como santo, em Cristo Jesus. As festas agora sendo celebradas como a principal, a Páscoa em Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal. É sobre Jesus tudo. E uma criança não entende isso, ela tem necessidade de rebuscar coisas e itens que ela possa ver. É por isso que se vê hoje aí, o batismo mesmo só tem efeito se for no Rio Jordão. Aí faz uma caravana, nada contra, mas como se só o Rio Jordão tivesse as águas purificadoras. Irmão, água é água aqui e água lá no Jordão, porque o que define o batismo não é a água, mas é o coração de quem vai passar por ela. Criança que vive assim,
Ah não, eu vou atrás do profeta tal porque ele trouxe a terra lá de Jerusalém. Ele pegou a terra que estava na porta do sepulcro. Eu quero saber de terra que estava na porta do sepulcro, porque o meu sepulcro pela fé está vazio. Se nem Cristo está lá, eu estou caçando terra que está lá. Coisa de criança, irmão. Jesus. É hoje que a polícia me prende. Irmãos, é sobre essa maturidade que o autor está destacando. Parem, a cruz não está cheia. Tirem o meu Cristo daí, ele ressuscitou. Ofende, ofende. Mas não é uma ofensa pessoal, irmãos, pelo contrário, é a palavra devolvendo a suficiência de Cristo. Por isso, crianças vivem de leitinho. Se você fala isso para uma criança, se você xingar uma criança, dependendo da forma como você xinga, ela nem entende, ela começa a rir. Mas quando você chama um adulto para conversa, fala, senta aí, traz a feijoada. Põe no prato desse menino aqui, vai comer hoje feijoada. Para de costurar o véu. Para de voltar ao sincretismo. Para de voltar às tradições da lei. Para com isso, Cristo já satisfez todas as coisas. Já está na hora da gente crescer. Já está na hora da gente amadurecer. Vamos devolver a glória para Cristo. Moisés é bênção, mas Cristo é maior do que Moisés. A lei é bênção, mas Cristo satisfez a lei. Melquisedeque é bênção. Mas Cristo é que veio da linhagem dele e não de Arão. Vamos olhar para o que de fato importa para o autor e consumador da fé. Não viva como criança. Levando em conta o tempo decorrido, vocês novamente têm necessidade que alguém lhes ensine. Os oráculos de Deus passaram a ter necessidade de leite. Aí toda hora, por que o autor está dizendo isso? Toda hora ele tem que pegar um item da tradição e da lei e colocar Cristo acima dele. Dos anjos, ele já colocou. Da lei, de Moisés, de Arão. E ele vai fazendo isso em todo o livro de Hebreus. O que ele está dizendo? Eu estou usando leitinho, porque eu já queria avançar com vocês. Só que tem cristão que está voltando para Moisés. Outros são até de Cristo, mas estão vivendo meio a meio. Uma hora Moisés, uma hora Cristo, uma hora a lei, uma hora a graça. Não tem como, irmão. A graça é a maior plenitude da satisfação de que Cristo cumpriu toda a ordenança da lei. Por isso ele riscou o escrito que acusava-nos diante da lei, de uma vez por todas. Amadureça, desenvolva a sua fé em Cristo e não em homens, não se apegue à religião. Por isso que o cristianismo não tem uma figura única, senão Cristo. O nosso Papa é Cristo, o principal da nossa história. Nós respeitamos todas as outras religiões, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu creio, irmãos. Não existe outra personalidade santa como Cristo. Nenhum outro homem, por mais bondoso que seja, ou mulher, pode ser canonizado. Somente Cristo. E eu preciso ter essa conversa de adulto para adulto. E o que se vê hoje, agora aplicando para os nossos dias, é um tanto de cristão voltando, inclusive para de onde saiu. Rudimentos da tradição católica, infelizmente, voltando para lá. Um movimento hoje, um tanto quanto estranho. É voltar também a recosturar o véu. Beatizar pessoas,
colocar santos mediando. Irmãos, nós não temos a tradição judaica, mas nós temos a tradição hoje na nossa vida. Quando você tem uma imagem diante de você e você faz dela o mediador, você está dizendo assim: Cristo não pode mediar. Você não tem nem fé para buscar a Cristo sem ver, porque fé não é ver, fé é convicção do que não se vê. Se precisa de ver para mediar, isso não é fé. E você então não pode ser justo, porque o justo vive pela fé. Duro é esse sermão? Lógico. É por isso que o alimento é sólido. É isso que o autor trata. Machuca outras pessoas, machuca, mas também liberta. A verdade, quando entra, transforma. Irmãos, tem pessoas que são cavalos de espíritos. Até hoje. Vivem de oferendas, de simpatias, de coisas místicas, de ocultismo, vive se cortando. Espíritos que pedem coisas: eu quero que agora você leva isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você faça aquilo outro. Não, o Espírito que está sobre nós diz: Cristo já fez tudo. Que alimento pesado. Pessoas presas a outras coisas secundárias. Essa é a nossa dificuldade hoje no Ocidente. No Oriente era Moisés. No Ocidente são essas religiões ocultistas, que tentam mediar a relação com Yahvé, e ela só pode ser mediada em Jesus Cristo de Nazaré, o autor e o consumador da fé. Amém. É o que diz aqui a palavra. Olha só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Irmãos, eu não estou dizendo apenas no campo da denúncia. Tem muita gente que estão aí presos nessas coisas que eu citei por ignorância, por tentar mesmo, por querer genuinamente ter relação com Deus. É por isso que nós temos que pregar essa verdade, para que os olhos dessas pessoas sejam abertos, ouvidos abertos. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Eu falo isso sempre: libertação não é quando o demônio sai falando grosso, libertação é quando Jesus entra e fica. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês conseguem compreender? Que alimento pesado para nós nessa manhã. E aí a gente também corre outros riscos de, mediando isso aqui, hoje através de uma figura pastoral. Acontece demais. Moisés se torna um pastor hoje, o tal do Abraão. Bença Abraão, bença paizinho, bença mãezinha. Irmãos, tem gente que trata assim. Eu já fui uma pessoa que tratei muito assim. O meu pai na fé, e chamava ele de Abraão, e tal, pedia bênção, posso ir ali, posso fazer. Não, nós não estamos presos a personalidade alguma, irmão. Todo pastor é um bom pastor que pastoreia o rebanho de Cristo. Todo pastor de verdade precisa levar as ovelhas a depender de Cristo e não dele. Se essa ovelha depende de você, pastor, porque você foi um péssimo pastor. Seu trabalho foi todo errado. Porque o pastor de verdade não gera dependência, mas autonomia. Ele diz assim: ovelha, agora já está na hora. O leitinho já veio, já te dei alimento sólido, agora caminha, vamos embora. Fica preso em mim não. Olha para Cristo. Mas quando a ovelha está muito assim: aonde que tem? A conferência aqui está em um lugar, aí enche. Onde que tem? Pastor tal. Então para com isso, corre atrás de Jesus. Eu queria que você corresse atrás de Jesus, igual você corre atrás de profeta. Você ia encontrar a libertação e parar de procurar CPF. Eita. Vamos cantar porque ficou meio tenso, né? Jesus Cristo mudou meu viver.
O papo hoje está reto, irmão. Como diz a pastora Priscila, o chicote aqui estrala. Estrala, irmão. Mas em amor. Filho, em amor, meu filho. Amém, glória a Deus. Em amor, filho. Isso é uma bênção. Mas para de recosturar. Para de buscar mediadores, mediações, coisas. Aonde que está um avivamento? Lá no país de Gales, vamos correr para lá. Não, o avivamento está na Europa. Não, o avivamento está lá no sul. O avivamento está na igreja tal. Irmão, presta atenção, o avivamento é um relógio na mão de Deus e não na mão do homem. É Ele quem marca o começo, o meio e o fim. E é Ele quem faz. E quando tem avivamento, Ele desperta. E o primeiro sinal de um genuíno avivamento é arrependimento, contrição e transformação social. Retorno às Escrituras. Quando a gente vê uma igreja apaixonada por Jesus e por sua palavra, a gente vai começar a perceber que está tendo avivamento. Se não for isso, pode chamar culto do avivamento, aviva fire, aviva fogo, aviva tocha, aviva labareda. Irmão, não adianta o nome, tem que ter postura de avivados. Hoje a polícia me prende. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente pela palavra da justiça, porque é criança. Qual que é a palavra da justiça? A justiça de um justo que justificou as injustiças dos injustos. Jesus Cristo, aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a palavra da justiça. Amém? E para terminar, já fica de pé aí no seu lugar. Ora, mas o alimento sólido é para os adultos. Porque, como eu já disse no início, a criança não pode comer um pedaço de orelha de porco, irmão, com feijão preto, com coentro. Você não pode fazer isso. Só você foi irresponsável. E esses imaturos eram os cristãos que estavam olhando para Moisés enquanto deveriam olhar para Cristo. Na hora que Pedro falou assim, deixa eu fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, ele falou assim, vamos sumir. Você não entendeu nada, Pedro. Vamos descer que acabou a brincadeira. Que tenda para Elias, que tenda para Moisés. Tem relevância esses homens? Claro, irmãos. Nós vamos dizer que esses homens não fizeram nada. Elias ressuscitou morto com o seu próprio, onde ele deitou os seus ossos. Moisés não fez nada, não só abriu o mar vermelho, mas pelo poder de Deus. Mas Cristo é aquele que efetua tudo e o querer em todos. Quem é Moisés? Quem é Elias perto de Cristo? Servos como eu e você. Por isso que o alimento sólido é para adultos. A mensagem cristocêntrica é para crente maduro. Só lhe deu glória, devolver a glória para Deus é para crente maduro. Para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Não adianta saber se não pratica o que sabe. O maduro sabe e pratica. Não adianta ficar cercado de uma biblioteca, cheio de retórica, se não faz visita, se não vai num hospital, se não ora, se não é piedoso. Você pode ter a melhor teologia, meu irmão, isso nada vai te salvar. E nem quando você for para o hospital, é em Cristo Jesus, mas quem é de Cristo é salvo para as boas obras. Então levanta da sua biblioteca aí empoeirada, arregaça essa manga e vai fazer a obra, meu filho. Não adianta só postar textão não, se não frequenta nem culto mais, vive de pastores de YouTube,
não é experimentado em nada, não lava um banheiro na igreja, não faz um evangelismo. Arranca essa boina aí, arregaça essa manga, seja maduro em Cristo Jesus, vai viver para a glória dele. E do outro lado, um povo que não quer nem saber de livro, não quer nem saber de estudo bíblico, acorda sem orar, não quer crescer, não faz um seminário, não busca um curso para desenvolver a espiritualidade, tem preguiça de fazer uma lição, um devocional, negligencia 3 versículos, não consegue ler e meditar, já sai de casa pensando em dinheiro, volta pensando em dinheiro. Amadureça, meu filho. Para de ir para a igreja para buscar rabo de saia. E se Deus te chamou para ficar para titia? Glória a Deus. Fica firme. Mas não, se Ele tem uma pessoa para você, Ele tem. Mas pare de buscar isso em primeiro lugar. Mas já está na hora da gente crescer, irmãos. Da gente amadurecer, parar de mimimi, de ser dodóizinho, feridinho, igual um álcool machinho, essas motinhas chinerai aí, ó. Tem um crente chinerai, irmão, sabe que não faz nada, não põe a mão na massa, critica todo mundo, critica tudo, está vivendo do passado. Ai, Deus avivou, antigamente tinha dente de ouro. Irmão, não estou nem aí, eu quero saber que na rua que eu vou pisar, ela é de ouro. Quem vive de passado é museu. É claro que a gente não vai tirar os marcos antigos, mas eu quero saber, e hoje, e agora, e a nossa geração vai viver só de lembrança. Não vamos marcar ninguém, não vamos ser proféticos, não vamos ser avivados não, vamos ficar falando dos anos 70, dos anos 60, até a roupa desses anos a gente está trazendo para cá, irmão. Você sai na rua hoje e olha assim, gente, Elvis Presley não morreu. Olha ele aí. Sabe por que falta personalidade na nossa geração? Falta firmeza. A gente só vive do que o outro fez, do que fulano fez, dos livros que a gente lê. E a sua história? E a sua vida com Cristo? E a partir de você não tem nada. Ninguém é alcançado, não tem avivamento, Deus não te usa para nada. Pedro disse para aquele coxo, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E eu e você, temos o que para oferecer? O passado de Pedro? Porque o Cristo que fez ontem, Ele faz hoje e faz amanhã. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu termino. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aquele crente que não consegue discernir nada. O povo da comunidade aqui dos hebreus não entendia isso, porque eles não entenderam os princípios elementares que está em Jesus. Se a gente não entende sobre Cristo, a gente não discerne sobre o bem e o mal. Só é possível quando somos libertos. Você pode fechar os seus olhos e curvar sua cabeça? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. A sua palavra nos feriu e por isso nós te amamos. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento, Pai. Nos ajude. Nós não queremos recosturar o véu que o Senhor já rasgou. Nós não queremos voltar para Moisés, se temos o Senhor que é superior a Moisés. Nós não queremos voltar para Arão, se nós temos, Senhor, o Melquisedeque. Pai, nós não queremos voltar para as festas do passado, se nós temos a Páscoa, o Pentecoste. Senhor, nós celebramos aqui a vida santa todos os dias, é o motivo de festa todos os dias.
Nós não queremos a circuncisão mais do lado externo, mas no nosso coração, em um espírito regenerado, Jesus. Nós nascemos pela palavra, pelo Espírito, em Cristo Jesus. Nós cremos que com Ele morremos, mas assim como o Pai o ressuscitou, nós também cremos que com Ele ressuscitamos, e Senhor, e teremos o corpo glorificado após a segunda morte, Pai. Ele voltará para nos buscar, Cristo, penhor da nossa salvação, Espírito Santo. Nos ajude a olhar para Moisés com admiração, mas para Cristo somente em adoração. É tudo o que nós te pedimos, em nome de Jesus.